Está começando o Store Talks. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. E hoje falaremos de algo um pouco diferente. Em vez de termos um convidado, falaremos de modelo de negócio Canvas, uma ferramenta muito útil e que está bastante em alta para quem está iniciando um negócio ou quer entender um pouco mais do seu empreendimento. Vamos começar. Sem enrolação. Sem enrolação, vamos direto. Nós temos algumas informações aqui para compartilhar com vocês, né? No final aí, no link da descrição, vai ter para vocês acessarem um e-book, um resumo, na verdade, complementa, né? Para você poder utilizar a ferramenta que nós estamos disponibilizando aqui, um conteúdo para vocês, e vai ser baseado numa cliente que nós temos, né? Isso. Ela concordou em nos ceder as informações e vamos lá, vamos começar sem enrolação. a preencher. O plano de negócio ele funciona como... Eu levo ele muito no sentido de uma reflexão. Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente não pensou em toda a ideia, às vezes é só o sonho, tá, pessoal? Exatamente. É para validar o negócio. Para validar, né? exatamente. Ele trabalha em conjunto com o plano de negócios, né? Eles são ferramentas distintas, mas trabalham em conjunto, onde o modelo de negócio está mais ali no aspecto da validação e o plano de negócios é a trilha que você vai seguir para conseguir executar o seu modelo de negócios, executar o seu negócio e colocar o empreendimento aí realmente em ação, né? A gente vai disponibilizar então o link aí com o e-book para vocês. Aqui na tela, né, o editor vai colocar em algum canto aí para vocês conseguirem enxergar melhor a tela. É o seguinte, a gente está vendo um monte de quadrinho aqui e o que é tudo esses quadrinhos, tá? A gente está com cola aqui também porque a gente também não tem tudo de memória, né, gente? Tem que... Mas basicamente vocês estão vendo aqui no meio, né, oferta de valor, que é por onde a gente vai começar, né? Então a oferta de valor é o que nosso empreendimento, né, o seu empreendimento, oferece para o seu cliente, né? Então basicamente, aliás, né, explicando o preenchimento, até mostrar aqui para vocês, ajuda aí, Cleiton. Esse aqui é um modelo de negócio que foi feito, né, de um cliente que nós temos também. É ideal vocês imprimirem nesse formato e utilizarem post-its para vocês preenchendo. Por quê? Post-it, por ele ser fácil de colar e descolar, às vezes você coloca num local e, na verdade, aquele post-it está, às vezes, no local errado, você muda para outro, aí você pode sobrepor para complementar informações, post-its maiores, menores, colorido, para ficar visualmente mais prático para vocês, tá? Então é só... uma sugestão, não é uma obrigação fazer post-its coloridos, mas ajuda a visualizar melhor aí, tá bom? Então vamos lá para o nosso modelo de negócio. Aqui no meio é por onde a gente vai começar, então, assim, a parte inicial, onde a gente tem do lado direito a parte onde está nosso cliente, né? Para quem a gente vai fazer a nossa oferta de valor. Do lado esquerdo está as parcerias, aqueles que são os nossos fornecedores, as coisas que nós temos que fazer para entregar para o quem, né? E embaixo, a parte mais financeira do negócio. Então, começando pelo meio, oferta de valor, né? A proposta de valor aí que a nossa cliente tem, Cleiton, o que seria? Desenhando um cenário, ela quer abrir uma loja de roupa voltada para os manequins maiores, o famoso plus size. Plus size, ok. Que é uma necessidade que ela identifica na região dela, que as mulheres têm um manequim maior, é difícil achar roupa que tem um caimento adequado. Você até acha um número grande, mas às vezes sem um design legal, não fica uma qualidade boa, é uma coisa que não é focada, então ela quer focar nesse nicho. Tá, então o que a gente poderia colocar aí inicialmente? Roupas plus size. Roupas plus size. Ela vai trabalhar só com roupas plus size, ela tem acessórios também, né? Acessórios também. Mas então, aí é uma linha de acessórios geral, não só focada no plus size. Isso, exatamente. Okay. Então aqui ela vai ter... O plus size é o diferencial, é o foco dela. Então o resto são rendas extras que ela vai agregar ao negócio. Sim, mas tudo é uma proposta de valor que ela está querendo entregar para os clientes, né? Então toda variedade de produtos que ela possa ter, né? Vou dar até um exemplo aqui. Vamos supor que ela fizesse ajuste de roupa. É um serviço que às vezes ela presta. Isso também estaria na proposta de valor. Sim, perfeito. Né? Então, se você não tem um produto, você tem um serviço, ou você tem os dois, ou você tem um ou outro, né? É onde vai entrar aqui
os segmentos, né, as linhas que você está atuando. Então, roupas, acessórios, às vezes, por exemplo, ela vem a colocar sapato, não é o caso nesse momento da nossa cliente, mas poderia entrar aqui também sapatos plus size, né, sapatos tamanhos mais maiores. Às vezes também. Eu não sei se o termo é plus size para sapato, mas. Não sei. Tem uma pessoa que a gente conhece, inclusive, que trabalha com sapatos de numeração maior feminino, mas eu não sei o termo que se usa, né? Aí, dentro desse contexto, os acessórios que ela vai pôr ali na loja tem a semi-joia. Dentro desse contexto, ela não vai trabalhar só com a roupa, ela vai trabalhar com cintos. O cinto plus size também é diferenciado. Ok. Então, não sei. Então, também entra acho que é bom detalhar, né? É bom detalhar nesse caso. Bolsas. Bolsas. Que não é necessariamente específico. Como a gente detalhou ali, acessórios semi-joia, né, e acessórios cintos, eu acho importante fazer essa separação até, porque aí você começa a ter um entendimento mais profundo do seu negócio. Acessórios, ok, mas acessórios é muito geral, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar com acessórios, só as joias e as bolsas, e não quer trabalhar com cintos. Você delimitou ali, ou outro, né, por exemplo, né? Isso. Então essa é a primeira parte aí de proposta de valor, né? O que é o que você vai ofertar para o mercado, né? E aí a gente passa para a segunda parte, né? Que é o grupo do quem, que é aqui nos relacionamentos, segmentos de cliente e os canais, tá? Primeiro que a gente vai preencher, e a ordem não é uma ordem linear nos quadros. Você vê que a gente começou pelo meio, agora a gente vai pular aqui para os segmentos de clientes, né? Então, o que é os segmentos de cliente? É o perfil do cliente que você vai buscar. Perfeito. Então, no caso dessa cliente nossa, os clientes dela são em público feminino. Isso. Então, já colocamos aqui, feminino plus size, né? E aí, sim, lógico, ela tem o entendimento do que é o plus size, né? Então, talvez ela não precise detalhar aqui que plus size é acima do número, sei lá qual. Acima dos 50, salvo engano. Mas, se você quiser também, né, como a gente acabou de colocar aqui, feminino plus size, ok. Aí, a gente tem que colocar mais informações possível. Por exemplo, faixa de renda que ela espera atingir, porque é diferente você falar assim, eu estou fazendo um plus size para quem ganha um salário mínimo, eu estou fazendo um plus size para quem ganha 10 salários mínimos. A loja é completamente diferente, né? Sim. Então, por isso que eu falo, a gente está modelando o negócio dela para ela entender. Pô, se eu vou atender quem ganhar um salário mínimo, eu não posso ter uma loja que seja muito extravagante, porque a pessoa vai até se sentir intimidada em entrar numa loja dessa. Sim, não vai nem... Vai passar na porta e vai passar, reto, né? Então, isso aqui ajuda, né, até nesse ponto de você entender. Então, qual é a faixa de renda que ela espera trabalhar? Então, hoje a gente pensa, conversando com ela me passou, pelo preço que ela me passou dos itens, teria uma faixa aí de 3 salários mínimos para mais. 3 a 5, 3 a 6 salários mínimos. Tá. Porque, de fato, um vestido que ela me passou de referência, os vestidos têm um valor elevado de, salvo engano, de 150, 200 reais por peças. Então, a pessoa de um salário mínimo, de fato... ela não vai vender todo mês para uma cliente dessa. Exatamente. Então, o pessoal tem, vamos por aqui, de 3 a 5 salários mínimos. Bom, a gente já colocou o gênero, a faixa etária. Qual é a faixa etária que ela espera atingir? As roupas para ela é público mais jovem, é mais moderno, é mais clássico, público mais sênior, master, idoso. Então aqui, quando a gente fala, a gente pode usar até a renda como referência. O público mais jovem, 18, 20 anos, não está ganhando, não está nessa faixa salarial ainda. Passou uma pessoa muito fora da curva, né? Vamos pensar assim. Mas pode ser que quem esteja comprando não é a pessoa, sim. Os pais, namorado, sei lá, alguma coisa assim. Entendi. Por esse lado. Então, mas aí foge um pouco, né? Porque quando eu faço segmentação de cliente, eu entro nesse mérito?
Então, Uma pergunta aqui de... é que o público em si não é necessariamente quem vai pagar. Tá. Né? É lógico, a gente tem informação de quem vai, da renda da pessoa que vai pagar, ajuda a gente a segmentar. Mas, é como eu disse, eu posso comprar alguma coisa para o meu filho, né? Posso comprar um brinquedo de criança. Meu filho já é maior de idade, mas se meu filho fosse criança, né, ele não tem renda para fazer a compra do brinquedo dele. Quem vai comprar sou eu, mas o cliente não sou eu, o cliente é ele. Sim. Né? Então tem essa questão aí. Eu detalharia, né, porque ajuda a entender, mais uma vez, aonde a gente quer chegar. Né? Pela conversa, a ideia era no sentido de... O plus size ele vai desde de meninas novas, que já estão nesse manequim, até os mais velhos. Então é um leque muito grande. Então, mas ela vai ter roupa para todo esse público ou não? Ela vai restringir? Não, então vai ter para todo mundo, porque ela vai ter o básico, que são calça jeans, camisetas mais simples para o dia a dia, como vestido para festa, vestidos mais elaborados. Então ela vai ter mais sofisticadas. Assim como roupas mais clássicas para senhoras. Isso, então ela vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Então realmente o público dela está bem abrangente. A gente poderia colocar aí, vai na faixa de 18 até 60 a mais. Vou colocar só aqui para a gente saber. Localização geográfica. Então ela vai focar só no mercado local da cidade, do bairro. No caso ela está no centro, então ela vai atingir meio que a cidade inteira. Mas ela pretende colocar isso online, fazer alguma outra coisa? Sim, a ideia é trabalhar simultâneo. Ter a loja física, fazer a divulgação regional e também aí a região. Como ela está localizada no interior paulista, ela falou assim, vou focar no interior primeiro para ver se eu consigo adaptar a logística, entender como que é prazo de entrega e começar aos poucos e expandindo. Porque aí pela internet hoje... Futuramente o Brasil todo, mas inicialmente interior de São Paulo. Então vamos considerar que essa é a informação que a gente tem. Interior de São Paulo, né? Você pode complementar com o máximo de informações que você tiver imaginando. Por exemplo, eu vou atender plus size, fazendo uma suposição assim, eu sei que não é o caso dela, mas plus size em moda evangélica. Sim. Então, já você tem que colocar aqui também, né? Eu vou atender, sei lá, um público mais alternativo, porque minhas roupas vão ter mais essa pegada alternativa. Você tem que segmentar aqui também, né? É onde vai entrar aqui o segmento do cliente. Tá? Basicamente, acho que na segmentação do cliente é isso aí. Né? E agora a gente vai para o item 3, que são os canais. Os canais é como os consumidores chegam até a solução do nosso cliente, né? Ou a sua solução. Como você entrega, por exemplo, um restaurante, né? Ele pode ter serviço na mesa, né? Ele pode ter ali o retira no balcão, você levar embora, pode ter o drive-thru, pode ter o delivery, né? Então, assim, como a pessoa vai entregar esse serviço ou esse produto. No caso, ela tem a loja física, que a pessoa vai poder ir até ali, no balcão, e comprar a roupa dela. Aí é o padrão, né? Isso. Pegar a peça, experimentar... Que é o tradicional do varejo de roupa. Né? Exato. Ela pensa em implementar alguma outra coisa diferente, por exemplo, levar até a casa da cliente, fazer um delivery, entregar uma mala de roupa para a pessoa experimentar, depois ela traz de volta. Isso tudo estaria aqui nos canais, tá, gente? Uma coisa que ela colocou foi exatamente isso. Como ela vai trabalhar muito, a ideia é trabalhar muito rede social, né? Instagram, Facebook. Instagram pega mais. Instagram pega mais. Acho que é válido testar, né? Replicando pro Face ali. Inclusive, isso estará em algum lugar aqui daqui a pouco. Então, dentro desse... O que ela comentou que quando ela fez um teste antes desse projeto de abrir a loja física, ela começou só o Facebook anunciando. Ela comprava e ficava anunciando ali. Então, tinha cliente que queria visitar, foi onde ela falou, não, agora eu vou para a loja física. Ok. E tinha cliente que falava, você traz para mim? Traz essa peça, número tal, tal, tal. Ela é uma postagem específica. Legal. O que ela colocou é nesse sentido. Agora no começo que a loja
A loja física, a percepção que ela tem é que não vai estar cheia de gente 24 às 8 horas, tempo horas, de comércio. o horário comercial o tempo todo. Então, se chegou uma pessoa ali e falou, eu gostei dessa peça, você pode me trazer aqui em casa porque eu estou ocupado agora? Ela pega o carro, corre, leva para aquele... Com a plaquinha ali, volta logo. Põe lá, ó, vira a plaquinha ali e leva para cliente experimentar. Então ela vai fazer isso no começo. Não sei se é algo que vai perdurar com a loja tendo sucesso, né? Mas nesse momento... E às vezes ela descobre que isso é mais negócio do que ter a própria loja. Exatamente. Né? Por isso que é importante fazer o modelo de negócio, porque você está trabalhando com dois modelos diferentes, dois segmentos diferentes de canal de atendimento, né? E você está testando os dois ali. Olha, daqui a pouco um é muito mais interessante do que o outro, o custo de manter uma loja física às vezes não é viável, trabalha só com online e Instagram e entrega, né? Exato. Pode ser. Por isso que chama de delivery também na roupa? Não sei. Delivery, Delivery, né? A loja física... Coloca aqui redes sociais como um canal de venda? Não, rede social vai entrar em outro lugar daqui a pouquinho. Bom, os canais de vendas, ok. Vamos para o item 4, que agora é a conclusão da parte do quem. Né? Então a gente vai ali para os relacionamentos. Então, o relacionamento com o cliente. Como que você, né, interage com o seu cliente. Aí sim vai entrar a rede social. Né? Então, você pode relacionar em redes sociais, Facebook, Instagram, se tiver o YouTube também, relaciona tudo que vai utilizar de rede social aqui. Redes sociais. Nesse ponto, Felipe, é melhor ser mais específico? Instagram, Facebook, YouTube? Eu colocaria porque, como você disse, talvez ela não trabalhe com uma ou com outra, e aí ela entende melhor, né, o que é mais interessante para ela. Se ela não pensa em trabalhar, por exemplo, vamos falar, Instagram hoje talvez seja a que mais tenha essa pegada comercial para moda. TikTok, eu não sei porque eu não acompanho muito, mas talvez também tenha alguma coisa assim, né? Mas o YouTube não é interessante para esse tipo de coisa. E aí talvez não tenha por que ela fazer YouTube, né? Então... Estou fazendo uma suposição. Sim, na parte de moda em si, eu não sei. Essa troca de ideia, porque aí eu vou complementando com informações que eu tenho direto dela. Por exemplo, ela comentou que vai começar oferecer no Mercado Livre também, para atender a região. Vai começar a colocar lá para ver se funciona. E o Mercado Livre só aceita vídeo, porque ela identificou que alguns concorrentes que ela já vem acompanhando, eles vão lá no anúncio do Mercado Livre, tem um vídeo mostrando a peça. Uhum. É para passar mais credibilidade e tudo mais. E o Mercado Livre só aceita subir o vídeo do YouTube, o link direto do YouTube. Ela falou, então eu não quero trabalhar com o YouTube, mas pelo jeito eu vou ter que começar a postar vídeo. Então já que eu vou alimentar uma plataforma, eu deixo o vídeo lá. Já fica lá, que eu tenho histórico. Aqui também, nessa parte de relacionamento, além de como você vai chegar no cliente, expor seu produto, né, tem uma outra coisa que é importante, que é a forma como você negocia com o seu cliente. Por exemplo, é um contrato, vamos supor que seja um serviço, para ficar mais claro de entendimento aqui, né? Você presta serviço de contabilidade, né, que é o seu caso. Uhum. O seu contrato é mensal. O pessoal paga mensal, você, uma vez por mês, sei lá, mais ou menos isso, você tem uma reunião com o seu cliente. Então, é um contrato mensal. Isso é uma forma de relacionamento que você tem. Ah, não, eu faço só imposto de renda. Pô, é uma vez por ano que eu vejo um cliente. Né? Ah, não, faço vendas esporádicas de roupa. Isso também é uma forma de relacionamento. Pô, é esporádico, não é regular. Né? Então, vendas a varejo. Né? Ou venda atacado mensal também. Isso também é uma forma de relacionamento. Então, no caso dela, pelo menos agora que ela está iniciando a loja, né, é o que eu entendo pelo menos, ela não tem clientes ainda. Porque eu vejo que mulher, como ela costuma comprar roupa com uma certa frequência, ela acaba tendo um relacionamento quase que mensal, ou bimestral, ou trimestral, com as lojistas que ela costuma frequentar, principalmente com questão de roupas, assim, né? Não todas, obviamente, mas conheço muitas mulheres que frequentemente estão indo lá na mesma loja. Né? Compra uma por mês. Homem, quando vai uma vez por ano, e a mulher faz outra compra, porque ele está sempre com as cuecas furadas. Só quando fura, só quando rasga, senão não vai.
Mas quando ela vai com uma certa frequência, né, e já criou um relacionamento ali de, pô, todo mês eu tenho peças novas, eu estou apresentando para minhas clientes. Uma outra coisa que pode ser interessante se colocar aqui, inclusive, né? Eu faço uma vez por mês um evento e convido minhas principais clientes. Pô, isso é uma forma de relacionamento que você tem com seus clientes. Eu faço um café da tarde para as minhas principais clientes para apresentar uma nova coleção, né? Isso é algo que entraria aqui no relacionamento também, né? Interessante. Fica até como sugestão aí para todos e para a gente passar para nossa cliente também, que eu não sei se ela pensou nisso, né? Não. Então, é nesse termo. Aí eu acho que é importante relacionar aqui venda a varejo, né, esporádica. Quer queira, quer não, ela está começando agora, principalmente no ponto físico. Ainda o pessoal não conhece muito o local ali, né? Lembra que eu falei para vocês no começo, a gente está colocando tudo numa cor só para facilitar a edição aqui e o vídeo não ficar muito longo, né? Mas se você pegar aqui post-its diferentes cores, né, fica mais fácil de você depois visualizar, porque tudo uma cor só, o cérebro é meio preguiçoso. Nós vamos para o número 5, que é a fonte de receita. A fonte de receita, basicamente, é aquilo que a gente ganha, aquilo que vai botar dinheiro no nosso bolso, né? De que forma? É vendendo o produto, né? Então é uma venda direta. E aí, nesse ponto aqui, eu não sei se a gente já comentei sobre isso ou foi antes de a gente começar a gravar, o cérebro já tá meio falhando também. Pode ser que... não, foi durante a gravação, tá ruim o negócio já. A idade vai bater, assim, É aquilo que eu falei, né? No caso, a fonte de receita, às vezes não é do cliente. Sim. Alguém está pagando. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do filho. Então, se eu tenho um filho que não tem uma fonte de renda e quer um brinquedo, quem vai comprar o brinquedo é ele. Quem vai pagar sou eu. Sim. Né? Ele é o cliente e eu estou pagando. Então, existe uma forma indireta desse pagamento que não é pelo cliente. Do consumidor próprio. Né? Do consumidor, exatamente. Então, quem está pagando é um terceiro, né? Mas é aquela história, não existe almoço grátis. Alguém sempre vai pagar por algo. Se você estiver recebendo de graça, alguém já pagou por isso, né? Sim. Nesse caso aqui, a nossa fonte de receita é a venda direta de roupas, peças, acessórios, né? Mas também a gente tem que detalhar aqui a forma de pagamento. O pagamento é pelo próprio cliente, pagamento por terceiros, no caso de pessoas que não têm a renda, ou se for para presente, né? A gente não precisa detalhar tanto assim, porque a gente sempre tem que pensar no foco, naquilo que é o negócio principal. Mas se você tem, por exemplo, eu vou abrir uma loja de presentes. Loja de presentes, normalmente você não vai lá para comprar coisa para você. Você vai lá para comprar coisa para os outros. Então, o seu cliente não é quem está comprando. O seu cliente é quem está recebendo o presente. Mas quem está pagando é quem está ali na loja. E vai entregar o presente. Sim. Vale. Não, perfeito, é isso aí mesmo. A gente tem algumas lojas que aí são focadas em presentes, né? Então Sim. É invertido, né? O foco principal não é a venda direta. Porque no caso dela, o foco principal é a venda direta para a consumidora, mas em datas comemorativas são os presentes, não tem jeito. Seja presente através do principal, que é a moda plus size, ou acessórios em geral, aí semi-joia, cinto, bolsa, etc. Mas até assim, quando a gente fala de segmento feminino, principalmente de roupas, tem que se pensar que existe uma grande parte que vai comprar e não é para uso próprio. Sim. Né? Principalmente Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então sempre tem essa segmentação. E aí, nesse caso dela, eu acho que é importante detalhar isso, porque ela tem a ciência de que, às vezes, ela vai vender alguma coisa que não é para o próprio cliente. Alguém vai pagar para entregar aquilo para outra pessoa. Sim. E aí ela tem que... Por que ela tem que entender isso? Para saber como abordar esse cliente também, esse comprador. Cliente é uma coisa, comprador é outra, vamos dizer assim, para facilitar. Porque, eu chego lá, quero comprar uma peça de roupa lá. Eu não entendo nada. Ela tem que estar preparada para poder me ajudar. Para dar, de certa forma, até uma consultoria de moda ali pro galera. Basicamente, quando eu vou comprar presente é assim.
Certo. Aqui no fundo de receita basicamente é isso, né? Venda direta, venda com presentes, Basicamente é isso. venda direta de acessórios. E presentes pode ser acessórios ou produto principal. E agora nós vamos para o outro lado do quadro, né? A gente vai agora para a parte do... Só para lembrar aqui, como. Né? Como você vai colocar o seu produto, o seu serviço para chegar no seu quem. Né? E aí a gente vai iniciar pelo 7, que é as atividades-chave. Né? As atividades-chave, elas envolvem tudo que você tem que fazer de essencial para chegar no seu cliente. Então, no caso dela, digamos que marketing seja algo essencial, marketing no Facebook, apresentação das roupas, Facebook, Instagram, nas mídias sociais em geral, né? Seja algo que ela tenha que fazer como atividade-chave para expor o produto dela e chegar nos clientes que ela precisa. É porque a gente pode separar até o lado esquerdo e direito com cores distintas, já ajuda também. Né? Tá, vamos lá. Atividade quando você fala, que é a primeira parte de como chegar. Marketing, pelo que ela me falou, anúncio patrocinado, posts patrocinados em rede social. Vamos colocar aí primeiro marketing, e aí a gente pode detalhar um pouco mais essa parte do marketing. Então, vídeos, fotos... Conteúdo sobre moda. Vai estar em vídeo isso aqui? Ou é melhor detalhar? Que aí tá com... Não existe uma regra obrigando a nada, né? Uhum. Que a gente está fazendo aqui por ela. O ideal seria que ela estivesse presente, né? Para a gente poder fazer de uma forma com que ela pudesse entender. A gente está fazendo do nosso jeito aqui, né? Então, assim, se for mais fácil para ela detalhar, não tem problema, né? E aí fica o exemplo dos post-it aqui que eu falei, né? Você coloca um post-it principal e coloca outros sobrepostos aqui, né? Exatamente o que aconteceu com esse outro cliente nosso aqui, né? Até falando aqui que foi que a gente colocou aqui que não é um recurso-chave, não é atividade-chave. Mas a gente pode sobrepor, né, para facilitar você ter mais informações detalhadas aí. Né? Então, se você presta serviço, isso poderia entrar na sua atividade-chave, inclusive, né? A forma como você vai entregar esse serviço é uma atividade-chave, é no local, você vai atender o seu cliente no local dele, no seu espaço físico, né? São atividades que você pensa que é essencial. Uma agência bancária, né? Ela precisa ter uma atividade-chave de quê? De ter caixa, né? Sim. Para poder atender o público que vai até ela, né? Ter gerente para tirar dúvida. Vamos pensar um outro segmento aí. Vamos dar o exemplo do Caio, da troca de óleo. Sim. Qual a atividade-chave dele? Troca de óleo. Atendimento personalizado de leve e trás. Isso é uma atividade-chave dele, para que o negócio possa acontecer. Então, assim, detalha aquilo que passar pela sua cabeça. Pô, o que eu faço no meu negócio que sem isso o meu negócio não vai existir? Né? Ou vai comprometer muito o meu faturamento. Por isso que eu falei do Caio do leve trás. Ele sabe que o leve trás traz muito cliente para ele. Detalhe ali. Tá? Marketing, vídeos, fotos, conteúdo sobre moda, anúncios no Instagram. Tá. Essas são as informações que eu tenho. Partindo pro próximo... Cara, eu pulei o 6? Pulei o 6. A gente pulou o 6. A gente foi pro 7 e pulei o 6. 6 é o recurso-chave. Os recursos-chaves. Né? Então, só corrigindo aí, né, atividades-chave seria o próximo passo que a gente teria que fazer. Né? Isso tem uma sequência, não é à toa, tá? Porque fazendo você começa a visualizar o que você precisa para o próximo também, tá? Então, os 6 são os recursos-chave, é o que você precisa para oferecer aquele serviço. Né? E aí vai desde estoque, capacidade de caixa para você comprar, caixa dinheiro para você comprar material, balcão para atendimento, provador. Toda a estrutura. Uma estrutura, mas assim, que seja aqueles pontos-chave. Né? Eu vou fazer delivery. Vou fazer delivery com o meu carro próprio, então eu preciso ter um carro. Isso é um recurso-chave que você precisa ter. Né?
Então, dentro disso, o que ela passou para você que seja recursos-chave? Hoje o recurso dela está vindo basicamente de uma economia que ela tem. O caixa, você fala. Caixa, o fluxo de caixa, todo o investimento inicial com essa infraestrutura. Ok. Com provadores, cabides, balcão. A própria loja. A loja em si, né? Então aqui. O ponto físico, né? Loja. Aqui eu vou ter que quebrar em vários. Aí, como você disse, caso ela tenha o carro dela para fazer as entregas. Celular é um recurso-chave para ela poder fazer os vídeos. Celular. É isso que eu falei? Loja, carro, celular. Estrutura. Assim, para a gente não detalhar tanto, coloca a estrutura da loja, estoque. Né, se ela for trabalhar com estoque. Às vezes você não trabalha com estoque. Né? Vamos supor que você faça venda. Nossa, como que é o termo? Esqueci agora. Mas você usa o estoque do seu fornecedor. Né? Venda casada. Você compra. Não é venda casada, mas. Venda casada, Você compra. Você vendeu um produto, você não tem, você usa o estoque do seu fornecedor. Então você não precisa ter estoque. Sim. Mas você tem que ter uma boa parceria-chave, que é o próximo ponto ali. Que a gente pulou o 7, vai ser o próximo agora o 8. Né? Então, assim, tudo que realmente você precisa para fazer o seu negócio acontecer. No seu caso, escritório. Pô, meu recurso-chave é a estrutura do meu escritório. Eu preciso ter mesa, preciso ter cadeira, preciso ter internet, preciso ter computador, né? Preciso ter uma mesa de reunião para atender cliente. Isso são recursos-chave. Né? Se você presta serviço, vou dar o exemplo do Caio de novo. Pô, ele precisa ter o elevador para colocar o carro para fazer a troca de óleo. Então, toda a estrutura, e às vezes não é só a estrutura, mas serviços que você também tem, como internet, é um recurso-chave de você utilizar. Uma parceria de conta bancária com maquininha de cartão pode ser um recurso-chave se você utiliza desse tipo de coisa e é essencial. Então, assim, é difícil a gente falar isso em termos gerais para todo mundo, porque cada um tem o seu negócio, né? E por mais que possa ser coisas muito parecidas, você pode ter duas lojas de roupa plus size que o modelo de negócio delas são completamente diferentes. É um tipo de negócio hoje que... às vezes você tem uma loja que não está nem preocupada em vender pela internet. Então, Sim. Pô, celular e internet para ela não é um recurso não é relevante, chave. Ela só está ali preocupada em vender o que está passando na rua, ok? Não tem problema nenhum. Então detalha tudo que você imagina como recurso. Eu estou pensando em tudo que foi me dito, né? Lembrando, pescando aqui na cabeça. E volto a dizer, tá, gente? Isso aqui não é fixo. Né? Você pode ir acrescentando coisas depois e pega um papel desse aqui, bota lá no seu escritório, né? E vai toda hora dar uma olhada, fala assim, eu acho que podia acrescentar isso aqui já não está servindo mais, vou lá e tiro, né? E volto a dizer, isso aqui é para validação do negócio, mas você pode continuar utilizando para continuar entendendo e aprimorando o seu negócio, em conjunto com o plano de negócios. Acho que esses são os principais. Tá. Então, nos recursos-chave, a gente colocou aqui loja, carro para fazer a entrega, a loja que é o ponto físico, o carro para fazer as entregas, comprar mercadoria, coisas assim que ela precisa, o celular que ela vai poder utilizar as mídias sociais, fazer filmagem, mandar mensagem para os clientes, toda a estrutura física de loja, como balcão, provador, aqueles caninhos para você colocar, manequim. Toda a infra, né? Então, o estoque em si, internet para ela poder divulgar nas mídias sociais, maquininha de cartão, né? Ok, esses aí são os recursos-chave. E agora nós vamos, como a gente já fez o 7, né? A gente pode dar uma revisitada nele. Então, as atividades-chave que ficou ali: marketing, os vídeos e as fotos, né, para publicação, conteúdo sobre moda e anúncios do Instagram. Perfeito. Essas aí são as atividades-chave. E agora nós vamos para o 8. Tá? O 8 são os principais parceiros e é quem ajuda você. Então, de cara, a primeira coisa são fornecedores. Sem fornecedor, ela não vai ter produto. Então, ela precisa ter uma boa parceria com bons fornecedores que possam atender a demanda dela, até orientar, né? Esse tipo de produto sai mais, as vendas são melhores nesse aqui, a margem de lucro nesse outro aqui é melhor, né? Isso é uma parceria-chave com um bom fornecedor que vai te ajudar. O fornecedor não está só interessado em vender para você e ganhar. Se ele não vender continuamente, você também não vai vender continuamente. Né? Se você não vende continuamente, ele não vende continuamente. E eu digo que
Uma empresa que vende uma vez só, você não tem um negócio. E o cliente vai uma vez, nunca mais volta, você vai quebrar. Invariavelmente. Eventualmente você vai quebrar. A não ser que, vamos dar um exemplo aqui um pouco mais elevado em níveis monetários, que é uma imobiliária. Uma imobiliária, são poucos os clientes que voltam naquela mesma imobiliária. Por quê? Normalmente a pessoa compra uma, duas casas na vida, né? Isso estou falando da grande massa. Mas tem investidores. E aí o investidor ele está sempre em contato com o corretor que ele tem, ou uma imobiliária parceira que ele tem, né? E aí as vendas acabam sendo mais frequentes. Todo lançamento de... Lançamentos ou bons negócios, o cara realmente é investidor, busca esse tipo de produto para investir, mas na grande maioria você compra uma casa, duas casas na sua vida, né? Então não é uma venda recorrente. E se for uma ou duas casas, às vezes você compra uma hoje, a outra daqui 10, 15, 20 anos, né? Sim. Às vezes a imobiliária nem existe mais. Então assim, mas se você está fazendo um modelo de negócios para uma imobiliária, você pode levar isso em consideração. Pô, eu vou atender um público que é investidor, então coloca isso aqui, né? Coloca isso no modelo de negócio. Não vou atender. Então, deixa ele de fora e deixa muito claro que você quer fazer venda de outro tipo de produto que não é para investidor. Sim, perfeito. Que mais de potenciais principais parceiros aí que você visualiza aqui na conversa que você teve? Basicamente o fornecedor. Sistemas, por exemplo. Vamos dizer assim, ela vai utilizar um sistema de gerenciamento para fazer... Sim. Então, esse é um parceiro de negócio também. Então, é uma parceria-chave que ela tem que ter. Isso entraria tanto em recurso como ERP, como a parceria, que é o fornecedor do ERP. Né? Eu até acrescento aqui, então esse é um ponto que eu preciso tocar nesse assunto. ERP com PDV, né? Essas coisas são importantes para quem tem loja, né? PDV é o ponto de venda, que é o caixa, né? Sistema de gestão de uma forma geral. De certa forma, como é um imóvel alugado, a imobiliária tem que ser uma parceira. Mas ano que vem não quero renovar o contrato porque eu não quero, ou eu vi que o negócio está indo bem, pum, estoura o preço. É que não seria uma parceria-chave aí, né? Ok. Não é algo que você está ali recorrente, precisando sempre daquele tipo de contato com a imobiliária. Aqui são coisas mais... Dia a dia mesmo. Dia a dia, com maior frequência. Isso aí é uma coisa mais esporádica. Lógico, tem que ser um parceiro, né? Uma imobiliária que te preste um bom serviço, te dê atenção, até porque, vamos supor que deu uma chuva e estragou o telhado, está caindo água lá dentro do imóvel que você está alugando. A imobiliária tem que fazer uma contrapartida ali, entrar em contato com o proprietário, porque o imóvel também não é normalmente da imobiliária, né? Sim. E fazer esse intermédio para resolver o mais rápido possível. Mas aí são coisas mais esporádicas. Atípicas, né? O banco, para a questão de captação de... O banco pode ser uma parceria-chave, dependendo do negócio. Pode não só para financiamento, mas para meios de pagamento. A própria maquininha também entraria ali como uma parceria-chave. Você negocia boas taxas. Né? Pagamento. A gente pode pôr aqui, por exemplo, o Mercado Livre como plataforma de venda online. Com certeza. Vou colocar Marketplaces. Inclusive existem plataformas que integram diversos marketplaces, né? Se você pensa em vender online, dá uma procurada nisso, porque você não precisa ficar entrando, eu vou entrar na conta do Mercado Livre para cadastrar os produtos, vou entrar na conta do Magazine Luiza Marketplace para cadastrar os produtos. Não, você vai lá e tem uma plataforma única que ele distribui para todos. Alimenta todos, né? Dá uma procurada nisso aí, se você vende online, que é mais interessante. Às vezes, se a pessoa tem uma loja própria, né, um e-commerce próprio, né, entraria aí como um recurso da parceria-chave também, e recurso-chave. Né? Bom, e avançando aí para o último ponto, que é a estrutura de custos. Né? Basicamente, isso aí é o que você dá em troca, né? Em troca da prestação do seu serviço. Isso aqui é um pouco mais subjetivo, eu confesso que eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de preencher esse campo. Né? Não lembro nem o que colocamos aqui no outro cliente. Mas todo o custo geral. É porque isso é uma coisa de contador, né? Basicamente assim, folha de pagamento, né, entraria aí,
Aluguel, Aqui tá, por exemplo, ó, ER sistema, custo de sistema, energia elétrica, que mais? Um serviço de contabilidade, né? Então, assim, e aí, volto a dizer, são os principais pontos, porque, esporadicamente você, tive que fazer uma reforma, né? Troquei um vidro, comprei mais manequim. Isso não é uma estrutura de custo, né? Então, sei lá, acho que na minha cabeça, pelo menos, a estrutura de custo entraria aquilo que é basicamente os custos fixos de uma empresa. Sim, porque se a gente for seguir numa lógica, que é o CMV aqui, né, que é o custo de mercadoria vendida, vou colocar estoque aqui que é mais fácil. Porque você olha aqui e fala assim, o estoque é importante, mas sem aluguel você não tem, como você está falando de uma loja física, se você não deixar o aluguel em dia, você já começa a ter problema. Sim. Você não consegue nem ter onde pôr o estoque. Aí tem o sistema aqui, peraí. Sistema, ERP. Assim como o Clayton acabou de dizer, isso aqui é basicamente, né, a estrutura de custos é aquilo que, se você não tiver ou você deixar de pagar, você não vai conseguir realizar negócios, né? Então, se você não pagar aluguel, você não vai poder estar naquele ponto físico. Se você não paga energia elétrica, você não consegue abrir sua loja, porque não dá para se ligar o ar-condicionado, não dá para se ligar um computador para fazer a venda, né? Se você não tiver marketing, ele acabou de colocar ali, você não consegue chegar no seu cliente, né? Atingir o seu público. Se você não estiver pagando seu serviço de logística, você não vai conseguir entregar seus produtos, né? Então, basicamente, acho que seria isso aí, né? Aqui não vou pôr folha, porque ela não vai ter... Inicialmente não tem empregado. Logística é o custo de despacho. Já entendo na logística que está o combustível quando ela for fazer a entrega, a manutenção do carro. Tudo isso é relacionado à logística. Tá, beleza. Então você vê, não é difícil. Quanto tempo a gente levou para preencher isso aqui, editor? 49 minutos. 49 minutos. Isso porque a gente está explicando, detalhando e tal, né? Provavelmente você aí, quando for fazer, vai talvez a primeira vez levar um pouquinho mais de tempo, você vai ter que parar, né? Vai lá no e-book que a gente está disponibilizando aí no link embaixo, né? Dá uma lida, entende um pouquinho melhor, né? Manda suas dúvidas aí no chat pra gente, no chat não, nos comentários, né? A gente vai procurar ajudar todo mundo aí. Mas foca nisso, tá? Você está iniciando um negócio, já tem um negócio, né? Faça seu modelo de negócio para você entender como é o seu negócio efetivamente. Porque a maioria dos empresários que eu conheço, e eu estive com um amigo meu recentemente, acho que não faz um mês, e eu perguntei para ele, como é o seu negócio? Qual a resposta dele? Cara, não sei, eu vendo produto e recebo dinheiro. Pô, não é só isso. Você tem muito mais coisa. Ele tem produção, né? Ele tem entrega, ele tem orçamento, né? Ele tem parcerias. Tudo isso, ele sabe que ele tem. Então, mas quando você sabe, mas não está mentalizando aquilo, fica difícil conseguir evoluir a sua empresa, organizar a sua empresa, né? É o famoso assim, é o que eu comentei com o Caio. Faz. Só faz. Então, só faz que dá certo. É o Caio que eu tava comentando isso com ele. Quando a gente monta isso aqui, monta esse modelo, até o plano de negócio, que é uma outra etapa, é um outro tipo de coisa, são ferramentas que o empresário, pelo menos o grosso, ele não tá fazendo, ele não faz isso dessa forma. Ele cria tudo na cabeça. Só que o problema... um grande problema. O problema é que a cabeça falha. Você vai sempre colocando informação. Não, e a cabeça falha e ela não tá olhando aquilo todo dia. É o esquema da meta que a gente fez já. Volta no episódio da meta. Isso aqui, né? Isso aqui é uma parte até assim complementar da meta, porque se você tem um negócio é porque você tem um objetivo pessoal, empresarial, né? Qualquer que seja. Isso aqui é algo que faz parte, né? Da parte de planejamento, que é o específico, mensurável, alcançável. Alcançável. Isso aqui faz parte do alcançável.
né? Como eu vou fazer para conseguir alcançar a minha meta? Sim. Bom, então eu estou montando um negócio para conseguir alcançar a minha meta. Faça isso, faça um modelo de negócio, em seguida, né, faça um plano de negócio para trabalhar tudo em conjunto e você efetivamente conseguir alcançar aquilo que você busca, né? E não adianta fazer só uma loucura. Então você pega lá, fez a meta, né? Você já fez a meta, eu tenho certeza que já fez a meta. E botou lá para você todo dia olhar, ler aquilo, mentalizar e saber o que você quer. Porque, eu quero, sei lá, quero juntar 100 mil reais em 2 anos. Você falou isso para você, você escreveu, você está vendo aquilo todo dia? Não. Então você vai esquecer, cara. Você não vai fazer. Quando você vê todo dia, a chance de acontecer é muito maior, porque você mentaliza todo dia. Aí você acorda, lê aquilo e o seu dia vai ser baseado em fazer aquilo acontecer, né? Com e certeza. aí a mesma coisa com o modelo de negócio. Você faz e outra, só de fazer já clareia muito, né? Não, e depois... Quando você faz escrevendo ali, o negócio vai entrando na cabeça. A hora que você bate o olho, você não precisa ler. Você bater o olho, você sabe o que é cada coisa. Porque quando você foi fazendo, aquilo já foi ficando na mente. Recentemente eu vi um vídeo, não vou lembrar de quem. Ele comenta isso com outro assunto que faz um link aqui com o que a gente está falando. Que é quando você vai dormir, a pessoa ansiosa que não consegue dormir. Ele faz até essa pergunta: quantas palavras você pensa por minuto? Caramba. Aí o cara chuta 600, 700, mais de 1000 palavras. Então quando você está ansioso, a pessoa que tem ansiedade e deita na cama ali, a cabeça pensando 1000 palavras, como que você vai desligar? E aí ele dá justamente uma dica muito parecida com essa. Ele falou: começa a ler antes de dormir. Porque quando você lê, você desacelera, porque você vai ler palavras, você vai ler uma página, e você não lê 1000 palavras por minuto. A não ser aqueles métodos mágicos que lê 5 livros. Mas é leitura dinâmica. A leitura dinâmica e tal. Outro esquema. Outro esquema. Mas, no geral, você é uma pessoa normal, ela vai parar ali para ler, ela vai ter que pensar, vai ter que refletir, e isso vai cansando. E aí você desacelera e dorme. É por isso que muita gente dorme lendo livro, né? Não, e aí ele dá esse exemplo, que ele fala assim, quando você... Às vezes ela dorme. Então, e ele dá esse exemplo, que ele fala assim, toda vez que você vai estudar, você tem sono. Muitas pessoas reclamam que não conseguem estudar por longos períodos porque tem sono. Então, quando você começa a ler, você desacelera, você resolve o seu problema de ansiedade. E você começa a criar o hábito de leitura. E no longo prazo, você aprende a estudar melhor, porque você começa a exercitar o seu cérebro para fazer isso. E aí você falou a chave de tudo, cara. É longo prazo. É longo prazo. Não é para amanhã. Exato. Se você fizer um modelo de negócio, você começar a executar ele imediatamente, ok. Mas para dar resultado ao seu negócio é longo prazo. Então, por exemplo, se você coloca isso aqui, você monta esse plano de negócio, desenha aí. E aí você coloca lá um lembrete no teu celular para você olhar para ele uma vez por semana. Quando você pensa, tipo, a pessoa lá, a nossa cliente, ela pensou em tudo isso, mas tudo disperso. Não, e tudo isso que a gente está colocando aqui é na conversa que você teve com ela. Sim, aquela conversa inicial, o briefing inicial. Então, para entender o que ela quer, o que ela está pensando em fazer, né? Isso aqui a gente deveria fazer com ela e nós vamos fazer. Aqui não deu tempo ainda, não. Né? E a gente decidiu gravar e ela autorizou que a gente utilizasse aí as informações dela aí da conversa que você teve com ela. É simples, ajuda muito e você vai fazer isso, fazer mesmo, é uma vez a cada negócio que você for abrir. Sim, novo. Se a cada 6 meses você abre um negócio novo, você faz um novo disso aqui. Mas depois é ajustar. E o plano de negócios é a mesma coisa. O plano de negócio ele é muito mais trabalhoso do que isso, leva muito mais tempo, tem muito mais coisa para se colocar, mas ele também não é rígido, né? Sim. Você vai ajustando, é aquilo que eu sempre digo, né? Quando os ventos mudam, ajuste as velas do seu barco para você seguir onde você ainda quer. Se você mudou seu destino, tudo bem, mas você tem que ajustar as velas para o novo destino. Sim. E não para onde o vento está te levando, né? Por exemplo, aqui dentro desse plano de negócio, só para vocês terem aí mais modelo. Modelo de negócio. Modelo de negócios. Você pode ter mais, só para vocês entenderem o que o Felipe está falando num exemplo prático. Aqui, por exemplo, ela está montando a loja física. Passa 6 meses, 1 ano, loja física vende 10%, representa 10% das vendas dela. A maior parte online. Não tem porquê, às vezes, elimina a loja física, aluga um espaço. A não ser que a loja física seja uma vitrine para ela. Sim.
Aí são estratégias diferentes. Que aí é tipo showroom, né? Muita loja manda. Acho que eu já dei até um exemplo uma vez da Samsung. A loja da Samsung eu vejo como um showroom. A maioria das pessoas compra online, mas quer ir lá ver o produto quer ir lá, fisicamente. sentir o produto, pegar. Então ela precisa ter. Exato. Se o seu negócio se enquadra nisso, mesmo que sua loja só venda 10%, se você fechar ela, você pode perder 90% das suas vendas. Aí tem um outro fator também com a venda na internet, que é a questão da credibilidade. Às vezes a pessoa compra pela internet, mas quando ela entra no Mercado Livre, por exemplo, para comprar, tem lá o indicador É que o Mercado Livre já te dá um monte de garantia. Mas quando é site, principalmente, tem a loja... um e-commerce próprio. Um link, ou um Instagram só. A pessoa vai no Instagram e fala, tá, mas onde fica vocês? Olha, eu tô aqui, tal. Hoje em dia a pessoa joga no Google Maps. Vai lá para ver se existe alguma coisa naquele endereço. Se é só, o mesmo que eu tenho lá o meu estoque só, então é uma porta fechada. Você já perdeu ali uma venda online. Só não arrisca. Assim, até eu faço muito isso e dou isso como dica para todo mundo, né? Você tem um negócio, é online, divulgue o seu CNPJ. E que seu endereço físico seja o do CNPJ. Porque a pessoa, no mínimo, ela pode pegar, né? E falo isso para todo mundo, pega lá, entra no site da Receita Federal, cartão CNPJ, joga o CNPJ lá e vê. Pô, o endereço que ela está informando no site é o mesmo que está no CNPJ, já é uma garantia um pouco... Não é garantia 100%, porque às vezes alguém fraudou e pegou as informações dela e fez aquilo, né? Mas já é um bom indicativo de que pode não ser uma fraude. Então, se for abrir um negócio que seja online, utilize o endereço físico, o mesmo que é o do seu cartão CNPJ. Sim. Isso ajuda muito, né? Você, contador, acho que sabe que isso realmente ajuda. Eu vou além, hoje em dia tem muito os coworking, que são espaços compartilhados para endereço fiscal. O coworking é uma empresa que aluga espaços. Então, o aluguel de um coworking hoje é muito barato. Por 100, 200, 300 reais você consegue ter um estabelecimento ali. Mas para você alugar um imóvel no coworking, um endereço fiscal, você tem que apresentar CNPJ, você tem que fazer um contrato. Então já é um monte de burocracia. Então quando você tem endereço no coworking, o cara olha que ali, ele vai pesquisar o coworking, ele vai ligar no coworking, essa empresa existe? E aí uma outra empresa validando o teu negócio, que já é um parceiro-chave ali, vamos dizer assim. Não, ele existe, ele tem um escritório aqui, ele trabalha, a correspondência dele eu recebo, ele despacha por aqui. São outros fatores. Aliás, vou dar uma dica para a gente fazer um episódio sobre evitar fraudes, né? Exato. Nesse sentido, assim, né? Não fraude bancária e não é nossa área. Mas essa questão da internet. Não cair em golpes, você comprar um produto e não receber. Isso. Por exemplo, essa nossa cliente mesmo, ela caiu no golpe. Foi comprar o estoque, comprou de uma loja online, checou ali as informações, mas passou um outro desapercebido. Um ponto muito crítico, já tinha uma deixa, não pague na conta da pessoa física. Porque se a pessoa passa, não, paga aqui, faz uma transferência bancária pro meu CPF. Já é suspeito. Por que ela não tem conta no CNPJ? Você fala assim, não, eu só vou pagar no CNPJ. Por quê? Quando você paga no CNPJ, se a pessoa não te entregar o produto, você protesta aquele CNPJ. Na Receita Federal, quando você consulta o CNPJ, você tem lá os sócios, você consegue identificar o nome dos sócios. Se botar no Google, aparece. Já aparece também. Ixi, então, assim... Eu já achei de cliente, assim. Você já... hoje em dia não tá muito... É muito fácil. Mas passou batido alguns pontos e acabou perdendo dinheiro ali. Exatamente. Faz parte do processo também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que faz um modelo de negócios, né? Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. O e-book está aí no link logo abaixo. E curta, compartilhe, comenta. Manda para os amigos aí, quem está montando um negócio, está pensando em montar um negócio. Estamos aí no Instagram e no Facebook como @store.empreenda, no YouTube como Store Talks e nas principais plataformas de áudio. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu. Hoje é só.